A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro dos Juízes, do capítulo 11 ao capítulo 15. Vamos orar. Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro dos Juízes, capítulo 11. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade e o povo, e pôs por chefe príncipe sobre si. E Jefté falou a todas as palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até a Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui-mo agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensagem ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhes deu ouvido. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. Veio do nascente do sol a terra dos Moabitas e alojou-se além de Arnum. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnum é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Seom ajuntou todo o seu povo, se acamparam em Jaza e combateram contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnum até a Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnum, porque o não recuperastes naqueles tempos? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o qual atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade chegou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente destes os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será o Senhor. E ofereceu
oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor o deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu, quando viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abates, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometera, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isso, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, que chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel. E as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Capítulo 12. Os efraimitas combatem contra Jefté. Então se convocaram os homens de Efraim, passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão. Porque pois subistes vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté e todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esses disseram-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés, porque tomaram os gileaditas dos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixa-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, então lhes diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém eles diziam Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então o pegavam e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. Depois Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Ibzan, Elon e Abdon, juízes de Israel. E depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. E tinha este 30 filhos e 30 filhas, as quais casou fora de Israel. E 30 filhos trouxeram de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Hilel, o piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Capítulo 13. O nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebidas fortes, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo do Senhor veio outra vez à mulher quando ela estava no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia ao seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim há outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher,
mulher guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres o holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e o ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E permaneceu o anjo maravilhosamente, observando Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo o chama ao altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a iniciá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14. O casamento de Sansão. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhes disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque esta agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu pois Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, fugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha acontecido. Então desceu e falou com aquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-as nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Alcançou seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como ouvissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão. Disse, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas e 30 roupas de festa. E se não puseres decifrar, vós me dareis a mim 30 túnicas e 30 roupas de festa. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que o 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não o declaraste a mim. Ele lhe disse: Eis que nem o meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que um leão? E ele lhes disse: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens e tomou as suas roupas, e deu as peças de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Capítulo 15. Sansão incendeia a seara dos filisteus. E aconteceu depois de alguns dias que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: Por certo pensava eu que de tudo a desprezavas, de sorte que a dê a teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em teu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou essa vez para com os
filisteus, quando lhes fizeram algum mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas. Então, tomando tochas, as atou cauda com cauda. Ele pôs uma tocha no meio de cada duas caudas, e pôs fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus. Assim queimou os molhos com a cega do trigo e as vinhas e os olivais. Então perguntaram os filisteus: quem fez isso? E responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: é assim que fazeis? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, matando muitos deles. Então desceu, habitou na fenda da rocha de Etã. Os homens de Judá amarram Sansão. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por ali. E perguntou-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Porque pois nos fizestes isso? E ele lhe disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Disseram-lhe: descemos para te amarrar e te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmo não me matareis. E eles lhe falaram, dizendo: não, apenas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão mata 1.000 homens. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão, tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feri a 1.000 homens. Aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Lei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor abriu um buraco na cidade de Lei, e saiu dele água e bebeu, e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Lei até o dia de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.